Agora sim. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, pastor? E o senhor? Graças a Deus, meu irmão, viu? Graças a Deus tá tudo bem, viu? Estamos então aqui à sua disposição para responder aí aquelas perguntas que for possíveis, né? Ah, e como que está o ministério? Graças Muito, a, muitos convites, né? O senhor está sempre nos debates, ministrando a palavra também. graças a Deus a gente tem estado bem ocupado, cooperando com o reino, viu, irmão André? Por bondade de Jesus, viu? Amém, glória a Deus. Podemos iniciar então? Sim, Muito bem. Olá, meus amigos, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma live com o tema Fundamentos da Fé Pentecostal. E hoje, mais uma vez, temos a alegria, o privilégio, a satisfação de poder contar com o nosso amigo pastor Edmar Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, na sede em São Paulo. E ele que é um homem de Deus, escritor, teólogo, pastor, e ele vai estar nos ajudando sobre algumas perguntas dentro desse tema em relação à fé pentecostal. Nós vemos aí uma crescente muito grande de irmãos aderindo ao movimento cessacionismo, outros tendo uma confusão no meio entre o pentecostalismo clássico e o pentecostalismo carismático. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, o pastor Edmar Ribeiro vai estar nos ajudando nessa manhã para a honra e para a glória do Senhor. Antes de nós darmos início já a essa live, eu quero fazer aqui uma divulgação. O nosso amigo presbítero Paulo César, da Escola Teológica dos Bereanos, ele pediu que nós fizéssemos aqui a divulgação do curso teológico na Faculdade Teológica dos Bereanos. Então, você que deseja estudar teologia, deseja ingressar nessa área, eu vou deixar aqui o link, o contato do nosso amigo e nosso obreiro diretor dessa escola, para que você possa estar se matriculando. Tem professores por excelência, disciplinas, uma didática muito boa. O pastor Edmar Ribeiro também é um dos professores. Eu, pela bondade do Senhor, sou um dos professores. E tem lá uma lista de professores, homens de Deus, que Deus levantou para o ministério da palavra. Amém? Então, você que já está chegando aí com a gente, deixa seu comentário, deixa aí seu registro de participação. Se você desejar, faça sua pergunta. Eu peço que vocês também sigam o pastor Edmar nas redes sociais. Aqui está o Instagram dele, está também ele tem contas no YouTube, no Facebook, tem aí livros que ele vai poder falar também nessa live, material para abençoar a sua vida. Muito bem, então, eu quero mais uma vez saudar o pastor Edmar com a gloriosa paz do Senhor, e ele tem agora liberdade para também se apresentar, falar um pouco do seu material, para a gente já então poder fazer as nossas perguntas. Pastor Edmar. meu prezado irmão, professor André. É sempre bom estar cooperando aí com o reino de Deus. E para mim é sempre uma satisfação dar a contribuição dentro daquilo que é possível em prol da obra do Senhor. E também eu quero aproveitar aqui o nosso abraço aí, o presbítero Paulo César, que Deus abençoe a Escola dos Bereanos, e eu reitero aí o convite que o professor André já fez, tá? Uma equipe realmente de professores dedicados à docência teológica e que vai beneficiar a vida
de todos aqueles que já estão integrados à escola e aqueles que virão também. Então, você aí que está acompanhando aqui esta live conduzida pelo professor André, é convidado a conhecer, como já divulgado aí, né, os contatos, a escola Os Bereanos. E nesta oportunidade, professor André, que nós vamos estar aí tratando de alguns pontos aí relacionados aí o tema, né, proposto, pretendemos auxiliar aí no esclarecimento de alguns pontos relacionados ao tema aos nossos aí internautas que estão acompanhando aí no Brasil e fora do Brasil. Muito bem, glória a Deus. Então, pastor Edmar, o nosso tema é Fundamentos da Fé Pentecostal. Quais são os principais fundamentos da fé pentecostal? A fé pentecostal, ela tem provocado uma discussão no decorrer da história do cristianismo. E quando nós chegamos aqui no século XXI para falar sobre o assunto, vamos ter vários pontos divergentes em relação ao fundamento e até mesmo questionamento em relação à fé pentecostal. Mas ela está solidificada em princípios imutáveis. Nós vamos observar que, dentre os fundamentos da fé pentecostal, nós vamos mencionar que alguns deles, nós temos aí, por exemplo, a crença de que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é a palavra de Deus soprada para os homens. Então, este é um dos fundamentos da fé pentecostal. Outro fundamento da fé pentecostal é a crença no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Tá? Temos tantos outros fundamentos que poderemos aqui no decorrer desta live estar destacando. Então, eu fiz menção aqui apenas de dois, mas nós vamos ter aí uma série de outros fundamentos, dentre eles, aqui ainda colocando, nós vamos ter um deles, que é a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, e este evento se dará em duas fases. Nós temos um outro fundamento, que é a crença da atualidade nos dons espirituais, dentre outros. Glória a Deus. Muitos irmãos de outras vertentes, de outras tradições, os tradicionais, por exemplo, muito se fala que o pentecostalismo ele é recente dentro da história do cristianismo, da história da igreja e da história da teologia cristã. E uma das crenças que nós professamos e defendemos é a atualidade, a continuidade dos dons espirituais, conforme Paulo menciona na carta aos Coríntios, capítulo 12 e também no capítulo 14. Pastor Edmar, como defender biblicamente que os dons são atuais? Eles continuam e são para os dias de hoje, são para os nossos dias e estão disponíveis para a Igreja do Senhor Jesus. Professor André, o que ocorre na discussão, principalmente daquelas vertentes não pentecostais, é que ele só consegue enxergar os dons espirituais a partir de 1906. E isso demonstra um desconhecimento da história do cristianismo, em que pese a formação de muitos deles, inclusive alguns nossos colegas professores de teologia. Mas eles têm dificuldade para ver com clareza o que está registrado em todo o decorrer da história. Nós temos relatos de que o Pentecoste, ele nasce ali no início da igreja primitiva e ele perpassa por
toda a história da humanidade. Nós vamos encontrar na história manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais, em todos os séculos. É bem interessante este aspecto. Inclusive, existe um livro que foi publicado pelo saudoso apóstolo da imprensa pentecostal, Emílio Conde, intitulado Pentecoste para Todos. Nesse livro, ele relata a história de manifestação de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, em todos os séculos, até chegar ao século XX, e nós estamos já no século XXI. Então, quando há essas discussões relacionadas que o Pentecoste é algo novo, não é verdade. Então, as pessoas que defendem este posicionamento estão equivocados se não querem crer na Bíblia, pelo menos na história, né, que muitos deles se firmam para tentar defender tais ideias. Então, a manifestação, os dons espirituais, eles são atualizados hoje, assim como ele aconteceu lá no dia da inauguração da igreja primitiva, ele continua, até porque o Espírito Santo é o mesmo que se manifestou lá e que manifesta hoje na vida da igreja do século XXI. Amém. Glória a Deus. E é interessante que, segundo os historiadores, a marca do Espírito Santo ela era evidente na igreja primitiva e nos cristãos do primeiro século. E parece que, a partir de séculos posteriores, o Espírito Santo ele não ficou conhecido pela sua atuação e capacitação em relação a dons espirituais, a esse enchimento, a essa eloquência, né, que nós vemos no livro de Atos, mas ele ficou conhecido como regras normativas dentro da igreja. E quem não seguisse essas normas e regras era visto como algo negativo na história da igreja. Então, seria também por conta disso que os dons foram se desaparecendo, vamos dizer assim, aos poucos, por conta dessa injeção, essa institucionalização da igreja no decorrer dos séculos. O senhor concorda com essa afirmação? Porque os dons, de fato, eles sempre existiram. O que ocorre, professor André, é que ali, a partir do século II, do cristianismo, como a cultura dominante grega, né, e aí vem aquele misto de greco-romano, tá? Então, ou seja, com a oficialização da igreja, reduziu o estudo, tá, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os dons espirituais. E com uma igreja oficializada, agora a preocupação das suas lideranças era atender os interesses do sistema. Nós vamos encontrar Constantino, sendo, na verdade, um pagão, liderando praticamente a igreja, ditando normas, né, presidindo o concílio e assim por diante. Então, ou seja, foram distanciando. Tá? Todavia, a autêntica igreja de Jesus Cristo, ela continuou movida pelo Espírito Santo, né, pelo fervor do Espírito Santo em toda a sua história. Essa chama que foi conhecida ali no dia de Pentecostes pelos cristãos, ela não se apagou em todo o decorrer da história. Nós vamos chegar depois sobre aquele pensamento dos cessacionistas, né? Então, ou seja, e como no período da reforma e pós-reformas não havia ênfase à pessoa e ação do Espírito Santo, então foram meio que desprezando. Nós vamos ter dicionários importantes aí, organizados por linha reformadora, que sequer faz menção de dons do Espírito Santo. Então, e aí, de certa forma, aquele movimento se apropriou como se fosse, na verdade, os senhores da palavra, do conhecimento, da filosofia, da história e de alguns ramos da ciência. Então, ou seja, acharam conveniente não dar ênfase, mas o Espírito Santo continuou agindo. O resultado que veio ser conhecido ali como
o movimento da Rua Azusa, ele começou, né, lá no país de Gales, né, bem antes ali de chegar na Rua Azusa. Então, quando realmente agora o povo é despertado realmente para buscar o Senhor, para conhecer o que a Bíblia diz sobre os dons do Espírito Santo, e aí passa a se estudar o tema, e por isso outras vertentes têm uma grande dificuldade de aceitar o Pentecoste como, de fato, uma atuação histórica do Espírito Santo em todos os séculos. E é interessante também, né, pastor, professor Edmar, que alguns da tradição reformada, eles acabaram aceitando e crendo na atualidade dos dons. Por isso que se deu as igrejas, né, renovadas, muitas igrejas presbiterianas e batistas. Temos aí também o pastor Hernandes Dias Lopes, que apesar de nós termos divergências teológicas, mas ele é um continuista, isso é nítido, né, na sua fala, no seu posicionamento. Inclusive até o próprio professor, né, o pastor Luiz Saião, ele afirma em um podcast que não existe base bíblica para dizer que os dons cessaram. Perfeitamente, viu? É o que é realmente uma pessoa com conhecimento, inclusive linguístico, né? Uma pessoa que se atenta para a Bíblia. Porque nós vamos ter outras figuras que, apesar do conhecimento, inclusive linguístico, eles têm dificuldade, né, de aceitar a Bíblia, porque aí nós vamos observar aquela situação de que algumas pessoas em vez de adotar realmente o texto recebido, né, eles passam a ir adotando alguns textos, né, mais seguindo a direção da crítica textual, né, ao texto na sua essência, né, e não há realmente como negar a atuação, a existência, a atualidade da manifestação dos dons espirituais. E aí nós vamos ver depois alguma coisa aí mais à frente sobre a questão do pentecostalismo clássico, né, do carismático, como é que fica isso aí, o que é verdadeiro, o que não é, o que tem fundamento histórico, o que é recente. Então, tudo isso são discussões que são levantadas aí no meio mais acadêmico do cristianismo. Glória a Deus. Pastor Edmar, a nossa outra pergunta é: como distinguir as línguas de Atos 2 e 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14? Aquela questão, né, da glossolalia, xenolalia, são as mesmas línguas que estão presentes em ambos os textos ou são coisas diferentes? É importante observar porque as línguas são as mesmas, todavia a finalidade diferente. Tá? Então, é bem interessante se observar isso aqui, porque quando nós olhamos ali para Atos capítulo 2, ali a inauguração da igreja, nós vamos observar que ali aquela manifestação, aquele derramamento do Espírito Santo, as línguas que foram evidenciadas ali, tá? Elas tinham um propósito: magnificar o nome do Senhor, ou seja, comunicar a mensagem do Senhor a todos aqueles povos, já que ali havia pessoas de diversas regiões do mundo, né, vários idiomas, e o Espírito Santo foi derramado. O texto bíblico diz que desceram e foram, posaram sobre os discípulos ali, né, eles viram como que língua de fogo, né, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aqui nós temos uma finalidade realmente ali do batismo com o Espírito Santo, mas é a partir dali que passa a ser conhecido esta ação grandiosa. Então, Atos ali, como já disse, finalidade era comunicar a graça do Senhor. Ali não tinha propósito de manifestar os dons espirituais, senão o dom da comunicação do evangelho para todos aqueles povos, a ponto de ser perguntado ali: não são todos eles galileus?
como estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua materna. Então, o povo ficou realmente ali impressionado com aquela comunicação, com aquela divulgação ali geral da graça, do poder salvador, da transformação e assim por diante. E depois, né, nós vamos observar, Pedro vai apresentar um discurso que vai exatamente nessa linha, né, apresentar realmente, esclarecer para o povo ali, já em um outro momento, sobre o que Jesus estava fazendo. Mesmo Jesus tendo sido, né, sentenciado, mas agora ali acontecia o cumprimento da profecia. Então, aqui é uma finalidade ali de Atos. Aí quando nós vamos para Coríntios, nós já vamos ver uma outra finalidade. Anda lá em Coríntios, as línguas, o dom de línguas já tinha uma finalidade diferenciada. Aqui já é esclarecido que o dom ele pode edificar-se a si mesmo, tá? O dom de línguas aqui ele está sendo apresentado, como eu já disse, sendo ainda que sendo o mesmo Espírito Santo atuando na igreja com finalidades diferentes. Então aqui nós vamos encontrar realmente, né, o apóstolo Paulo tratando do tema, orientando os irmãos como eles deveriam se portar, né? Quando ele descreve ali sobre aquela sequência de dons, né, os dons ali, a diversidade de dons, tá? E nós vamos observar em algum momento ele deixando isso bem claro. Então, agora, quem fala em línguas, fala entre ele e Deus, deixando os demais sem discernimento, a não ser quando o próprio Espírito Santo dá a interpretação. Então, é bem interessante considerar essas duas formas aqui de compreender os dois momentos. Maravilha. Então, a outra dúvida que nós temos, e é uma pergunta até, vamos dizer assim, parecida, sinônima, né, da que foi feita agora. Hoje, tem uma diferença entre línguas estranhas, como a evidência do batismo e línguas como um dos dons? Sim, perfeitamente. Há uma distinção entre as duas, porque como evidência, é exatamente esse é o que é adotado, inclusive, pela a declaração de fé da Assembleia de Deus, né? Trata desse aspecto, falando exatamente sobre a questão da evidência. É a partir desta evidência que fica conhecido ou caracterizado a manifestação do batismo da pessoa batizada com o Espírito Santo. Só por meio desta evidência torna de fato conhecido. Pode acontecer que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, se deu esta evidência, tá, do batismo, e ele não continua, inclusive, falando em línguas. Tá? Porque aí já vai para o segundo ponto, que é exatamente o dom. Tá? Tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ele recebe o dom de línguas. Então, ele terá essa comunicação entre ele e Deus, tá? Em línguas estranhas, diferente da evidência. Só repetindo aqui, recapitulando, ele é batizado com o Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, né, em línguas estranhas, mas às vezes acontece só no dia que ele foi batizado. E já o outro aspecto é diferente. Ele recebe o batismo e dali, ou seja, ele recebe também o dom e daí para frente ele vai ter essa comunicação que só Deus entende essa linguagem. Glória a Deus. Então, seria, se uma pessoa, um cristão, crente fiel em Jesus, ele tem demonstração de outros dons. Esses dons são meramente dons naturais? Ou se a pessoa ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, a consequência disso é ela ser dotada por algum dom do próprio Espírito, conforme a lista de 1 Coríntios, capítulo 12, né? E capítulo 14. Então, reformulando a pergunta, uma pessoa que a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, esses dons só ocorrem na vida, né? Só são para quem foi
batizado com o Espírito Santo. E a evidência inicial é o falar em línguas, pastor Edmar. Então, uma pessoa que demonstra, assim, vou citar um exemplo, o dom de palavra de sabedoria, mas ela não teve a evidência do falar em línguas. Então, ela foi capacitada por Deus como algo natural, não é meramente o dom espiritual, porque para ter esses dons espirituais, precisa primeiramente passar pelo batismo com o Espírito Santo? Perfeitamente, professor André, porque os dons, Deus dota os homens de dons naturais. Mesmo que essa pessoa não conheça o Senhor, ele recebe dons naturais, né? A habilidade. E aqui a gente pode destacar aqui a questão dos dons naturais, como, por exemplo, a vocação. A vocação para ser professor, né? Um dom natural, a vocação, né? Para ser médico, para ser advogado, enfim, são dons naturais, né? Que o Senhor concede. E quando nós vamos para o campo espiritual, aí já é uma outra situação. Então, ou seja, para ele receber o dom, né, à luz do próprio texto bíblico, é preciso primeiro ele ser batizado com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que distribui os dons como ele quer, né, a cada um. Ele pode conceder o dom da sabedoria, né, o dom da ciência, tá? O dom do conhecimento, o dom de interpretar, o dom de discernir e assim por diante, né? Então, o Espírito Santo, essa pessoa que foi batizado, houve esta evidência, né? E é interessante observar que esta evidência ela pode ser pública ou não. Tá? Digamos, a pessoa pode, na vida prática, ele pode estar a sós com Deus, né? E de repente o Senhor batizar ele com o Espírito Santo. Ele pode se encontrar na congregação ali, né? Na coletividade, e o Senhor batizar com o Espírito Santo. Mas a evidência, esta pessoa terá que atestar, né? Seja em particular, ou seja na coletividade. E a partir daí, Deus concede os dons espirituais conforme o próprio Espírito Santo distribui. E os dons espirituais é dito que eles são concedidos para o que for útil, né? Então Deus sabe qual é a necessidade da coletividade, então ele concede o batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais para que essa pessoa esteja de fato habilitado por Deus para desenvolver a missão que o Senhor o entregou. Glória a Deus. Recentemente eu estava conversando com um colega e um irmão em Cristo, só que ele é de uma outra denominação e segue um outro campo teológico, sobre esses assuntos e sobre assuntos soteriológicos também. E ele crê, conforme a declaração de fé que a sua igreja ensina, que o dom de profecia, ele é hoje a pregação. Mas nós sabemos que a pregação, ela é planejada e organizada, né? Tem as características de preparar um sermão, enquanto que a profecia é algo espontâneo. Então, pastor Edmar, como responder que o dom de profecia não é a pregação, como afirma muitos, se não todos, mas muitos dos irmãos tradicionais? Começando, pastor, o professor André, que a palavra de Deus, ela é a profecia e não o dom de profecia. Entendeu? Então aí já começa a dissipar a dúvida, né, daqueles irmãos que assim acreditam. Então, ela é a profecia plena. Tá? Ela não está no campo de uma revelação progressiva, né? Porque a Escritura Sagrada, o cânon está fechado. O dom de profecia, aí ele já está em um outro, vamos dizer aqui, em um outro ponto diferente da própria palavra. Como diz, a palavra, ela é a profecia, tá? E não o dom de profecia. Porque, ou seja, qual é a finalidade do dom de profecia? E aí, quando nós observamos aqui, até mesmo falando aqui do dom profético, né? Então, porque diferente aqui do dom profético do Antigo Testamento, da vocação profética, melhor dizendo, do Antigo Testamento, e do dom de profecia do Novo Testamento. Então, ou seja, sempre a profecia ela teve a finalidade de auxiliar no andamento
do reino de Deus. A profecia nunca teve finalidade de liderar. Tá? Nós vamos observar no Antigo Testamento, profeta, sacerdote, apenas auxiliavam na liderança do governo, né? A não ser no período dos juízes, que é uma situação à parte. E já no caso aqui, o dom de profecia, hoje tem a mesma finalidade. Qual é a finalidade? É exortar, edificar, viu? Ali as pessoas, né, que estão ouvindo, e não de direcionar a vida, que é o que a palavra faz, né? A palavra, ela direciona a vida. A profecia auxilia nessa direção. Tá? Então, a palavra, quando ela está sendo pregada, como já disse, ela já é a profecia e não o dom de profecia, né? Então, o dom, ele vem aqui como um meio auxiliar para a edificação do corpo de Cristo, né? E nunca para dirigir. Então, a crença, tá, não, mas aqui já é o dom de profecia. É mais do que o dom, é a própria profecia, né? A palavra do Senhor. Maravilha. Até tem uma citação das palavras do senhor, eu me lembrei. É o professor Gutierrez Fernandes, acredito que o senhor conheça também. Ele diz em seu livro, né, A Profecia, Como Entender o Dom da Profecia. E aí o senhor diz que o aconselhamento, a direção, aí é a pregação, não é a profecia, né? Perfeito. E isso aí também vem para desmistificar muitos equívocos que ocorrem nos dias de hoje, né? Tais profetas se levantando para profetizar casamento, né? Outros até mesmo profetizando morte, e nós vemos que isso está relacionado, o casamento, por exemplo, está mais relacionado a bons conselhos, às escrituras já fechadas no cânon bíblico, e o dom mesmo de profecia são totalmente distintos, né? Então, nas palavras do Senhor, eu me lembrei, né, abrindo um parênteses, nesse livro, Dom de Profecia, Como Entender o Dom de Profecia na Atualidade. Profecia não é adivinhação. Perfeitamente, viu? Então, na verdade, ela vem como uma mensagem de alerta da parte do Senhor por meio do Espírito Santo, e não é algo programado, não é algo que alguém está tentando, na verdade, adivinhar, porque é muito comum hoje algumas pessoas com certo conhecimento de comportamento humano, tá? Por vezes fazer algumas manobras para induzir as pessoas a acreditar que ele está profetizando. Nada, não tem nada de profecia do Espírito Santo, né? Porque pelo conhecimento de comportamento fica fácil, né, dizer algo sobre a pessoa, ou seja, pelas características que ela se encontra, pela forma de olhar, pelo semblante, enfim, né, o meio de comunicação do corpo, que é aquela frase que até o título de um livro, O Corpo Fala, né? Então, quem tem conhecimento de comportamento vai conseguir fazer a leitura e a pessoa fica impressionada. Já aconteceu aqui, permite só abrir um parênteses aqui, certa feita eu estava dando uma palestra num evento, num congresso de jovens, e aí eu passei a tratar de alguns pontos, e depois um jovem se manifestou e disse para mim assim, pastor, parece que você vive dentro da minha casa, você sabe tudo da minha vida. Eu digo, não, não é que eu vivo dentro da sua casa, não é que eu sei da sua vida, né? Porque, ou seja, quem tem algum conhecimento de comportamento humano, fica fácil conhecer. E, infelizmente, em algumas situações, alguns indivíduos aproveitam disso, né, desse conhecimento secular, que não tem nada de profecia, para impressionar algumas pessoas. Isso é lamentável, né? Principalmente se as pessoas pretendem atribuir essa sua habilidade, esse seu conhecimento humano, a uma ação do Espírito Santo. Então, isso é uma coisa realmente perigosa, né? Então, separar bem o que é dom de profecia, o que é mecanismo humano e o que é a pregação da palavra na sua essência. Glória a Deus. E aproveitando aqui nessa live, abrindo um parênteses, então, pastor Edmar, o profeta hoje, na nova aliança, né? O profeta hoje pode ser quem prega a palavra de Deus ou meramente quem, às vezes até um irmão que não tem um cargo eclesiástico, mas que recebe
essa capacitação, né? Esse êxtase para ser usado por Deus como um dom de profecia. Ele, ao fazer isso, ele se torna um profeta nos dias de hoje, porque tem muita gente se denominando profetas, né? Exatamente, professor André. Veja bem, acontece em relação à ação de Deus, quando o Senhor capacita, como o irmão fez menção aí, né, essa pessoa para fazer o trabalho, o irmão pode estar ministrando uma palavra ali, e na sequência daquela palavra, o Espírito Santo te dá uma direção. O que isso não significa que você tem o dom, mas esporadicamente Deus quis te usar. E ali na sequência da pregação, você está pregando, de repente Deus te direciona, te dá uma palavra profética e você ministra ali para aquelas vidas. É algo realmente assim que, até tomo as palavras de Paulo aqui, só quem é espiritual compreende, né? Porque quem não é espiritual não consegue compreender, isso parece loucura, né? Mas isso pode acontecer. Isso não significa que a pessoa tenha o dom de profecia. Ele foi um profeta, vamos dizer, esporádico. Ali, o Senhor usou ele naquela hora, naquela pregação. Às vezes tem alguma situação que Deus usa você, você está conversando com alguém, vai orientar alguém, o Espírito Santo te usa e dá para aquela pessoa, entrega a ela uma mensagem profética, tá? E a pessoa só glorifica a Deus. Quando trata, por exemplo, do dom de profecia, é algo que não é esporádico, é algo que Deus já deu para essa pessoa, para ele usar para edificar a igreja. Tá? Então ele vai ser instrumento de Deus a qualquer tempo, em qualquer lugar, porque ele recebeu esse dom realmente, né? Não assim uma manifestação esporádica, como por exemplo uma revelação. Deus deu uma revelação, mas foi só aquela revelação, né? Nós vamos encontrar em alguns momentos, Deus dá às vezes a palavra profética só em um momento. Você lembra bem daquela situação de Saul? Saul, quando chegou no rancho de profeta, ali junto com os profetas, profetizou. Mas é a única vez que nós encontramos Saul profetizando. Dali para frente a gente não encontra mais Saul profetizando em lugar nenhum. Então, aqui, exatamente só para esclarecer esse ponto. Então, vai ter aquela situação que Deus vai dar revelação na hora, não significa que tenha o dom de profecia. Maravilha. Muito bem colocado, muito bem explicado. Pastor Edmar, quais as diferenças entre o pentecostal clássico e o pentecostal carismático? E aí o senhor tem todo o tempo para responder essa pergunta, usar tanto termos bíblicos, teológicos, como históricos, né, no decorrer da história da igreja, para explicar quais são as diferenças entre um e outro. Uma das diferenças, professor, que pouca gente comenta sobre isso, daí a gente volta aqui lá no início da nossa fala, sobre a questão pentecostal. Porque, ou seja, no caso aí a diferença entre o pentecostal e o carismático, né? Então, quando nós observamos essa questão, veja bem, o pentecostal, nos movimentos recentes, eles admitem exclusivamente a partir da Rua Azusa, tá? Já os carismáticos, é interessante que eles tendem a trazer isso do contexto histórico, tanto da Igreja Católica como dos segmentos reformados. Então, eles dizem que o movimento carismático é algo bem anterior à questão aí do Pentecoste. E o que ocorre, então? Então, eles fazem as diferenças. Por exemplo, para o pentecostal, tá? A evidência do batismo é o falar em línguas. Para os carismáticos, não precisa essa evidência, tá? Essa evidência aí de falar em línguas. Ou seja, para os pentecostais, nós vamos observar que eles admitem a manifestação dos dons espirituais em todo o tempo. Para os carismáticos, não é necessário. Ou seja, para que você seja batizado com o Espírito Santo, não precisa, como já disse, falar em línguas. Então, ou seja, eles vão fazer uma divisão que, na verdade, é o inverso disso. Tá? Então, ou seja, o movimento pentecostal começa lá no início da igreja cristã.
O movimento carismático ele vem surgir no decorrer da história, tá? E aí hoje tem aí os segmentos renovados, né, que são muitos, tá? Então, mas a linha de pensamento dos carismáticos, ela distancia, exatamente, muita gente pensa até que é a mesma coisa. Não, ser carismático e ser pentecostal é a mesma coisa. Teoricamente parece, mas na prática não é. Então, como disse, há uma inversão. Então, o Pentecoste veio bem antes do movimento carismático. O movimento carismático admite que ele é mais antigo do que o pentecostal. Então, aqui há uma diferença que fica bem nítida realmente aí em relação à forma de pensar. Tá? Então, os pentecostais creem que Jesus continua curando, que Jesus continua batizando com o Espírito Santo, que há todas as manifestações do Espírito Santo. Os pentecostais, normalmente eles realizam cultos mais fervorosos, né, com a manifestação de glorificação a Deus e assim por diante. Os carismáticos, tá, que eu estou falando dos carismáticos históricos, não têm esse interesse. Aí depois é que surge, dentro dos movimentos carismáticos, surgem as renovações, que aí já assemelha um pouco com um culto pentecostal. Mas no contexto geral, há uma diferença realmente muito grande entre o ser pentecostal e o ser simplesmente carismático. Maravilha, muito bem explicado. Já estamos caminhando para o fim da nossa live e muita edificação e aprendizado essa manhã. E a outra, nossa penúltima pergunta, né? Depois seria mais um conselho. Pastor Edmar, existe diferença na Bíblia entre, principalmente, acredito que no livro de Atos, né? Nós vemos muito essa menção, né? Por ser o início da igreja primitiva, a igreja em Pentecoste. Existe a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Muito bem, professor André. Há uma semelhança até mesmo aí na construção da palavra, né? Então, ser cheio e ser batizado. Nós vamos observar ser cheio do Espírito Santo ou receber o Espírito Santo, né? Quando Jesus ressuscitou, e ele encontra com os discípulos, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Nós vamos encontrar esta menção aí no Evangelho de João. Recebei o Espírito Santo. E veja que aqui eles já recebem o Espírito Santo. Jesus já sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas é o mesmo Jesus que depois vai dizer para eles: vocês serão batizados, aqui já em Atos, né, com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, né, ou desses dias, alguma coisa assim. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Quando serão batizados com o Espírito Santo. E aí depois nós vamos encontrar Paulo dizendo: enchei-vos do Espírito. Então, ou seja, nós vamos observar aí que há uma certa diferença, o porquê? Encher do Espírito. Pode ter sido batizado com o Espírito Santo e não estar tão cheio do Espírito. Porque às vezes ele descuidou, né? Porque o batismo com o Espírito Santo, né, essa confirmação da promessa, né, do Pai, profetizado por Joel, agora confirmado em Atos, e agora experimentado na igreja primitiva. Né? Nós vamos encontrar ali, depois saindo ali do povo judeu, vai para os gentios, chega na casa de Cornélio, depois chega lá em Filipos, chega em Éfeso, e aí é derramado por todo o mundo cristão, né? Esta ação grandiosa do poder de Deus, essa capacitação para os crentes realizarem o serviço. Então, ou seja, ser batizado, tá, parece a mesma coisa, até porque nós vamos observar, desde a origem etimológica da palavra batismo, né, que de forma simplificada, né, o mergulho, né, a imersão. Tá? Então, ou seja, aqui no batismo, ele é imergido no poder de Deus. E no segundo momento, ele é cheio do poder de Deus. Então, há duas coisas aí parecidas, mas distintas também. Maravilha, então. Glória a Deus. Pastor, nós vemos que nas Assembleias de Deus nós temos bons costumes que foi
colocados, né, lá atrás pelos fundadores, pelos pioneiros das Assembleias de Deus, e são costumes que precisam ser mantidos, visando a essência, o testemunho do cristão, do pentecostal, e o secularismo, e até mesmo o pentecostal em relação a outras vertentes teológicas. E uma das coisas que nós temos dentro das Assembleias de Deus e outras denominações pentecostais é que para ser um obreiro, estamos falando do diaconato, presbítero, o evangelista e o pastor, precisa ser batizado com o Espírito Santo. E qual conselho o senhor daria para jovens ou até mesmo irmãos já que conheceram o Senhor e já estão com uma idade mais avançada e que querem ingressar, pois a Bíblia diz, né, quem deseja o episcopato, excelente obra deseja, mas estão buscando, né, e ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Qual o conselho pastoral, o conselho bíblico, o conselho de um amigo, de um assembleano? Qual conselho o senhor poderia dizer para essas pessoas? Professor André, tomando ali Atos capítulo 6, quando trata ali da seleção, né, dos primeiros diáconos, né, ou seja, para se tornarem os primeiros diáconos da igreja, aí o texto vai mencionando ali o nome de alguns, e aí chega em uma figura e diz, homem cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo. Estevão. Depois, quando nós vamos já para uma outra atividade, aqui já mais ministerial, Barnabé também diz que ele era cheio do Espírito Santo. Então, com isso, nós tomamos aqui essas duas figuras ali do Novo Testamento, exatamente para dizer da necessidade da pessoa que deseja cooperar com o reino de Deus, conhecer sobre a ação do Espírito Santo. É claro que vai ter aquele momento que a pessoa vai conhecer, de fato, historicamente, né, teologicamente, espiritualmente, mas, além disso, ele conhecer no sentido da experiência com o Espírito Santo. Uma vida de comunhão, uma vida de consagração, uma vida de temor a Deus e de submissão à sua palavra. Porque quando, no caso da Assembleia de Deus, adota exatamente esse critério, né, que deve ser batizado com o Espírito Santo, de fato, um costume excelente, tá? E demonstra exatamente o interesse de ver a igreja ser cuidada por lideranças guiadas pelo Espírito Santo. Então, para você, meu irmão, que está acompanhando essa live, é importante, se você tem o desejo no seu coração e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque, porque se buscar, Jesus diz que aquele que pede, recebe. Viu? E aí vem ali a sequência. É importante realmente, quer ser instrumento de Deus, quer viver sob a direção de Deus, e para isso é o Espírito Santo que capacita. Até porque Jesus deixou bem claro, eu enviarei o Consolador, e ele vai estar convosco. Em outro momento, Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, também guarda o mandamento de meu Pai. E Jesus vai dizer mais, e se vocês viverem dessa forma, eu e o Pai viraremos para você e faremos morada na tua vida. Então, ou seja, a pessoa estará, sem dúvida, habilitada para cooperar com o reino de Deus, compreendendo que ser líder na igreja não é a questão de status. Pelo contrário, Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E para ter um comportamento dessa natureza, só na graça de Deus e capacitado pelo Espírito Santo. Porque, caso contrário, o ser humano, por si só, ele não tem essa disposição. Ainda que alguns finjam ter, mas por si só não terá, se não for, na verdade, se não tiver um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então é importante buscar
pedir que o Senhor capacite, que o Senhor batize. Não, mas eu já senti alegria e, infelizmente, hoje aquela situação que determinados segmentos vêm insistindo, né, em difundir, que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo na hora que aceita Jesus. Vai ter situação que isso acontece, mas não é a regra. Entendeu? Às vezes ela aceita Jesus, Jesus vai trabalhar na vida dele, vai libertar, vai transformar, vai batizar com o Espírito Santo e colocá-lo como cooperador do seu reino. Glória a Deus. Bom, pastor Edmar, foram essas as perguntas, né, que foram muito bem respondidas pelo pastor, e algumas pessoas acompanharam essa transmissão, essa live, para a honra e glória do Senhor. Muitas pessoas a qual eu divulguei pediu o vídeo, né, o link para que assistisse depois, quando estivesse mais disponíveis. Então, mais pessoas estarão assistindo depois. Essa live ela ficará gravada no Instagram, @AndréFreidenberg, e ficará também no YouTube, lá na minha conta André Freidenberg. Então, se o senhor gostaria de fazer suas considerações finais, divulgar o seu material, eu peço mais uma vez a todos os internautas, os queridos amigos e irmãos, que sigam o pastor nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, Pastor Edmar Ribeiro, ele que tem bastante conteúdo para abençoar a sua vida na área do conhecimento, né? Pois a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Está presente aí em vários cenários teológicos, programas, rádios, né, na área acadêmica. Pastor Edmar, o senhor tem suas considerações finais. Professor André, eu agradeço. Eu quero só fazer menção aqui rapidamente de algumas das nossas atividades também, né? Aqui na atividade secular, a minha profissão é a advocacia, né? Então, está aqui o cartão do nosso escritório, onde a gente atende ali várias áreas do direito, né? Cooperando aí com os irmãos. Então, essa é a minha atuação secular. E na área acadêmica, a gente vem cooperando aí com vários trabalhos, né, programa de rádio, televisão, via internet e outros trabalhos. A gente tem cooperado aí por bondade do Senhor Jesus, né? E alguns dos nossos livros, eu quero só apresentar aqui, O Segredo do Amor, que é um livro voltado para a família. Então, aqui, sempre a gente trata de temas, né, desde a da tenra idade ali, tá, até a terceira idade. São vários temas aqui para crianças, adolescentes, jovens, né, casais e assim por diante. E alguns outros dos nossos materiais, né, isso aqui é um dos cursos de teologia, homilética e geografia bíblica. Tem um outro também aqui, que é evangelismo, uma ordem de Jesus. Tem mais o outro aqui também, que é escatologia no pentecostalismo clássico, né, que também uma obra aí bem completa sobre o tema. E esta obra aqui, tá? Que é a Teologia das Cartas Paulinas. Essa aqui eu sou coautor. Nós somos aqui 11 escritores brasileiros e portugueses. Viu? É um material que, inclusive, está sendo utilizado em Portugal e na África de língua portuguesa, nas escolas teológicas, seminários, faculdades, está sendo adotado. Dentre outros, tem também outro livro que não tenho ele aqui, não estou com ele aqui agora, que é o Espírito Santo e a Igreja. E lá nesse livro a gente responde vários temas relacionados à pessoa do Espírito Santo. E nós estamos aqui, cooperando aqui, né, por bondade de Deus, aqui na sede do Ipiranga, e com o pastor Alcides Fabra, né, meu abraço ao pastor Alcides Fabra, os nossos irmãos pastores aí que nos acompanham, né, aí o pastor, seu pastor supervisor aí, né, setorial, pastor Evaí, um abraço, pastor Evaí, pastor Luiz de Oliveira também, lá em Bauru, e tantos outros pastores, pastor Vanderlei em Birigui, todos esses pastores aí, nossos irmãos e amigos que estão aí a serviço do Reino de Deus. Eu te agradeço pelo convite, e que o Senhor continue te abençoando nesse trabalho, e sem dúvida vai ajudar, aí está ajudando nesse trabalho que o irmão faz, edificar vidas. Glória a Deus.
Pastor Edmar, eu que agradeço. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em nos atender. Terceira live já que fazemos. E o nosso pastor Evair, o pastor setorial, ele sempre menciona de forma muito honrosa, com bastante carinho, esse trabalho que nós fazemos, né, nas reuniões de obreiros. E tivemos a nossa EBOM no mês passado, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e ele mencionou, né, o irmão André está sempre aí fazendo lives com o pastor Edmar, né, os irmãos que desejam aprender, que desejam se aprofundar no conhecimento da palavra. Ele sempre tem mencionado essas lives, né, essas interações que nós temos para a divulgação da palavra do Senhor. Glória a Deus. Hein? Então, e quero aqui já, pastor Edmar, estender o convite, se o senhor estiver disponível, né? Eu sei que o senhor tem bastante trabalho a serviço do reino de Deus, além do trabalho como advogado também, mas para que a gente venha fazer uma live no mês de outubro, com temas da reforma protestante. Aí a gente pode definir uma data e avisar os nossos irmãos. Ok, professor André. Então, assim que o irmão tiver a data, você me informa para mim também me adequar aqui os compromissos, viu? E vai ser um prazer estar falando sobre o tema aí com o irmão. Maravilha, então. Eu quero dizer a todos os irmãos que estão nos acompanhando que amanhã, se Deus quisesse assim nos permitir, eu estarei aqui novamente para fazer uma live, um resumo, uma breve aula sobre a Escola Bíblica Dominical. Amanhã que é dia, né, da Escola Bíblica Dominical, e eu não gostaria de passar em branco, então eu estarei aqui falando sobre a origem, importância da Escola Bíblica Dominical. Se você que está nos acompanhando ainda não frequenta, eu aconselho você a se ingressar, a frequentar, né, na maior escola teológica do mundo, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, internautas que nos acompanharam. Deus abençoe mais uma vez o pastor Edmar. Fique com Deus, um forte abraço. E estaremos aqui na próxima live, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe, meu querido. Um abraço para você e para todos os internautas também, né, desse trabalho que o irmão realiza. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser.